Há uma floresta no Japão que os mapas evitam destacar com clareza. Ela se estende pelos arredores do Monte Fuji, a menos de 100 quilômetros de Tóquio, e carrega um nome que os japoneses pronunciam quase em sussurro: Aokigahara. 14 quilômetros quadrados de vegetação tão fechada que o sol raramente alcança. Uma massa de árvores antigas, enraizadas sobre camadas de lava vulcânica endurecida há séculos, onde o terreno absorve som, bússolas perdem a referência e o vento parece cessar no instante em que se atravessa a primeira fileira de troncos. Isso não é exagero narrativo, é geografia. E é justamente essa combinação que transforma a Aokigahara em algo que a ciência consegue descrever com precisão técnica, mas jamais consegue explicar por Existe completo. Uma diferença entre um lugar que assusta e um lugar que parece, de alguma forma, possuir presença própria. A Aokigahara pertence à segunda categoria, e quem permaneceu lá tempo suficiente para perceber essa diferença raramente consegue descrevê-la sem hesitar no meio da frase. Os primeiros relatos de desaparecimentos na região remontam ao século XIX, quando moradores das vilas ao redor do Monte Fuji evitavam aquela área não por lendas repetidas sem fundamento, mas por experiência direta acumulada ao longo de gerações. Famílias que entravam para recolher lenha e nunca retornavam. Caçadores que conheciam cada trilha desde a infância e desapareciam a menos de 2 quilômetros da borda. Crianças que seguiam pequenos animais floresta adentro e eram encontradas horas depois, completamente desorientadas, sem conseguir explicar o que havia acontecido naquele intervalo. Os anciãos das aldeias chamavam o lugar de Jukai, o mar de árvores, e diziam que o termo não era figura de linguagem, era descrição literal, que uma vez dentro, você navegava sem horizonte, sem ponto fixo, sem rota visível de retorno, e que aquele mar verde engolia exatamente como o oceano engole, sem ruído, sem aviso, sem deixar vestígio do que havia tomado. Nas tradições orais documentadas por folcloristas no final do século XIX, existia também a menção a uma entidade chamada Yurei, descrita não exatamente como um fantasma nos termos ocidentais, mas como uma presença que ficara suspensa entre dois estados, incapaz de concluir uma passagem. Diziam que esse tipo de presença se instalava em locais de transição, fronteiras entre o território habitado e o território selvagem. A Aokigahara era considerada uma dessas fronteiras, uma divisa que nunca se fechava por completo. Os pesquisadores que registraram esses relatos arquivaram o material como folclore regional sem maior relevância prática. Décadas depois, quando os números de desaparecimentos começaram a crescer de forma que ninguém mais conseguia ignorar, parte desse material voltou a ser consultado com outro olhar. Foi no período posterior à Segunda Guerra Mundial que a história da floresta entrou em uma fase mais documentada. O Japão do pós-guerra carregava fraturas que iam muito além da destruição material. A derrota de 1945 havia desmontado uma estrutura inteira de identidade construída ao longo de séculos. O luto coletivo, sem rituais suficientes para processar milhões de mortes em circunstâncias que a cultura não havia previsto, somado à velocidade impiedosa da reconstrução econômica, deixou atrás de si camadas de sofrimento não resolvido. Historiadores e psicólogos japoneses descreveram esse cenário como o terreno emocional que viria a alimentar o que aconteceria a seguir. E o que aconteceu a seguir começou, de forma quase improvável, com um romance. Em 1971, o escritor Seiichi Matsumoto publicou Kuroi Jukai, obra que pode ser traduzida como O Mar Negro de Árvores. Era ficção. 2 personagens que escolhiam Aokigahara como cenário final de suas vidas, unidos. Matsumoto já era um nome de prestígio na literatura japonesa,
reconhecido pela precisão quase documental com que descrevia cenários reais em suas histórias. O livro vendeu mais de 2 milhões de exemplares na década seguinte ao lançamento, ganhou adaptações para teatro e cinema e se infiltrou no imaginário coletivo do país, com uma força que o próprio autor, em entrevistas posteriores, admitiu não ter previsto. A floresta, que já absorvia pessoas silenciosamente havia décadas, passou a recebê-las sob um convite implícito, codificado dentro da ficção, que nenhuma autoridade sabia como neutralizar. Pequenos guias não oficiais, distribuídos em circuitos alternativos de Tóquio durante os anos 70 e 80, citavam o romance e traziam croques improvisados das trilhas menos vigiadas de Aokigahara. A prefeitura de Yamanashi confiscava esse material sempre que conseguia localizá-lo, mas nunca com rapidez suficiente. O que mais perturbou os pesquisadores, que se dedicaram ao tema nas décadas seguintes, não foi apenas o volume de desaparecimentos, mas a regularidade quase idêntica dos relatos. Caminhantes experientes, guias profissionais acostumados a florestas densas e até militares treinados em orientação sem instrumentos, descreviam a mesma sequência ao avançar mais de 500 metros para dentro de Aokigahara. Os primeiros 20 minutos pareciam absolutamente comuns. O musgo escuro e úmido amortecia cada passo de um jeito quase confortável. A luz filtrada pelas copas criava uma penumbra verde uniforme que dificultava calcular o horário, mas sem causar alarme. Os ruídos da estrada e das vilas próximas iam se apagando gradualmente, substituídos pelo silêncio orgânico típico de qualquer floresta densa. Até aí, nada parecia fora do comum. Depois desses 20 minutos, algo se alterava, nunca de forma abrupta, sempre de modo gradual, quase imperceptível. Uma pedra de formato distinto, que minutos antes estava à esquerda, reaparecia à direita sem que houvesse memória de ter girado o corpo. O som de um riacho, usado como referência de direção, desaparecia sem que o caminhante tivesse se desviado da rota original. A sensação de que a distância percorrida era menor do que o esforço das pernas sugeria. E então, inevitavelmente, vinha o momento em que se buscava o sol no céu para reorientação e se descobria que o teto de copas era tão compacto que não havia sol visível em direção alguma. Apenas aquela luminosidade verde difusa, sem origem definida, incapaz de servir como guia. Em 2004, uma equipe da Universidade de Tóquio conduziu o levantamento geomagnético mais detalhado já feito no solo de Aokigahara. O estudo levou 8 meses, envolveu 18 pesquisadores e utilizou instrumentos originalmente desenvolvidos para a prospecção mineral em ambientes de alta interferência. O resultado confirmou e ampliou o que já se suspeitava havia tempo. O solo vulcânico contém concentrações de ferro distribuídas de modo completamente irregular, consequência direta dos padrões de resfriamento da lava após a grande erupção do Monte Fuji em 1707. Essas concentrações geram campos magnéticos localizados que mudam de intensidade e direção a cada poucos metros, capazes de desviar qualquer bússola convencional em até 45 graus em certos pontos, e em sentidos opostos em locais separados por menos de 10 metros entre si. O estudo foi publicado, amplamente citado como explicação científica definitiva para a desorientação relatada, e encerrou boa parte do debate acadêmico sobre o tema. Mas os autores incluíram uma observação, em nota de rodapé, raramente mencionada quando o estudo é citado fora do meio acadêmico. Eles registraram que as anomalias magnéticas explicam de forma sólida a perda de orientação espacial e a falha de instrumentos convencionais de navegação. Porém, destacaram que os dados não oferecem nenhuma explicação para um conjunto paralelo de relatos.
Pessoas que, ao saírem da floresta, não conseguiam reconstruir de forma contínua períodos de 2 a 4 horas vividos no interior, como se aquele intervalo de tempo tivesse funcionado sob uma lógica diferente da que rege o tempo fora das árvores. Essa nota ocupa 7 linhas na página 43 do relatório. Nenhuma pesquisa de continuidade foi financiada para investigá-la. Há algo no silêncio de Aokigahara que sobreviventes e visitantes descrevem de maneiras distintas, usando vocabulários completamente diferentes, mas sempre convergindo para um núcleo comum impossível de ignorar quando os relatos são colocados lado a lado. Não se trata de ausência de som. Trata-se da presença de algo que ocupa o espaço onde o som deveria existir, como se o próprio silêncio tivesse peso e temperatura. Pássaros existem ali, devidamente catalogados em estudos de fauna regional, mas raramente cantam no interior da mata. O vento se move por cima das copas, visível no balanço das árvores mais altas, mas não desce até o solo. O ar mantém uma umidade fria constante, independente da estação, resultado da sombra permanente criada por um dossel tão fechado que bloqueia tanto a luz direta quanto a circulação natural que ventila o interior de qualquer outra floresta. E dentro desse silêncio carregado de peso e frio, quem passa tempo suficiente relata, com uma uniformidade perturbadora, a sensação de ser observado a partir de um ponto que nunca se consegue localizar. Um ponto que parece se deslocar junto com quem caminha, que parece parar quando a pessoa para e que nunca está onde os olhos vão procurar. Em outubro de 1998, um montanhista experiente chamado Hiroshi Nakamura entrou em Aokigahara como parte de um projeto pessoal de mapeamento. Nakamura já havia mapeado manualmente trechos de 6 florestas japonesas diferentes e considerava Aokigahara o desafio final de sua trajetória como caminhante. Entrou sozinho, com suprimentos para 3 dias, GPS profissional, 2 bússolas de fabricantes distintos e um caderno onde anotava cada desvio de direção a intervalos de 15 minutos. Saiu 48 horas depois pela borda norte, a 6 quilômetros do ponto de entrada, com hipotermia leve e absolutamente incapaz de explicar como havia chegado até ali. O GPS registrava um trajeto que, ao ser plotado em mapa, formava uma espiral que se repetia sobre si mesma dentro de um raio de cerca de 400 metros, embora Nakamura jurasse ter caminhado em linha reta durante a maior parte do percurso. O caderno registrava desvios coerentes até a marca de 4 horas. As páginas seguintes estavam completamente em branco. Em entrevista ao jornalista Yusuke Tanaka, publicada na revista Shukan Bunshun em março de 1999, Nakamura disse não conseguir explicar aquelas páginas vazias, já que tinha lembranças nítidas de ter escrito nelas. Disse que a única coisa que conseguia descrever sobre aquele período era o silêncio, e que aquele silêncio havia sido a coisa mais pesada que ele já carregara em toda a vida. Em 2002, a prefeitura de Yamanashi tomou uma decisão administrativa apresentada na época como medida de responsabilidade pública. Deixou de divulgar os números oficiais anuais de pessoas encontradas dentro da floresta, sob o argumento de que a publicidade desses dados criava um efeito de atração que a própria divulgação jornalistas investigativos que compilaram dados paralelos em 2017, jornalistas protestaram, cruzando registros de desaparecimentos de prefeituras vizinhas, enviaram relatórios abertos ao governo da prefeitura. Mas a política chegaram a um número ainda mais específico e os números deixaram de existir oficialmente. Somente pesquisadores independentes que continuaram cruzando registros hospitalares, boletins policiais de pelo relatórios de operações de busca pessoas estimam que, entre 1950 e 2010, etiquetas mais de 500 pessoas entraram em Aokigahara e nunca saíram por conta própria. Pertences sem qualquer procedência verificável, carteiras sem documentos, bolsas sem nada que indicasse nome ou endereço.
e itens organizados em pequenas clareiras com um cuidado que os relatórios de busca descreviam repetidamente usando o mesmo adjetivo: deliberado, como se alguém tivesse parado naquele ponto específico, se desfeito com calma de tudo o que carregava, organizado cada objeto com atenção, e então simplesmente deixado de existir ali, sem sinais de luta, sem indícios de pressa, com uma serenidade que os buscadores mais experientes admitem ser mais difícil de digerir do que qualquer outro detalhe encontrado na floresta. Existe um ritual informal praticado pelos voluntários das buscas sazonais em Aokigahara, sem que jamais tenha sido formalizado em qualquer manual oficial. Antes de entrar, cada integrante da equipe amarra uma fita colorida no pulso esquerdo. Não há registro escrito da origem do hábito. Começou em algum ponto entre o fim dos anos 80 e o início dos 90, transmitido informalmente entre os buscadores como algo que se faz sem questionar e sem explicar totalmente quando alguém pergunta o motivo. Veteranos dizem que sempre foi assim. Novatos repetem o gesto sem indagar a razão. O entendimento não declarado, mas compartilhado por todos, é simples e incômodo. Se algo acontecer a um membro da equipe dentro da floresta, a fita no pulso será o único elemento capaz de diferenciá-lo de qualquer outra pessoa eventualmente encontrada ali. Porque dentro de Aokigahara, a identidade das pessoas parece se dissolver com uma eficiência que os buscadores mais antigos descrevem, sempre em conversas reservadas e nunca diante de câmeras, como o aspecto mais perturbador do lugar. Não o que encontram, mas o que não conseguem encontrar. A ausência de qualquer marca pessoal capaz de confirmar, sem dúvida, quem alguém foi. As próprias fitas usadas pelas equipes para marcar o caminho de volta aparecem em certas áreas mais profundas da floresta visitadas durante operações intensas, entrelaçadas em arranjos que nenhuma equipe consegue atribuir a operações anteriores documentadas nos arquivos da prefeitura. Não são fitas soltas embaralhadas pelo vento ou pela passagem de animais. São composições que os próprios buscadores descrevem como portadoras de uma lógica interna, uma progressão, um padrão que sugere intenção sem revelar finalidade. Fotógrafos que acompanharam operações em outubro de 2019, o fotógrafo documental japonês circularam Kenji em fóruns de investigação independente. Passou 3 dias no interior de Aokigahara, acompanhado de um guia com mais de 15 anos de experiência na região. Mori já era reconhecido por trabalhos anteriores sobre locais remotos do Japão e havia se preparado durante meses para essa incursão específica, estudando a história da floresta com profundidade. O ensaio fotográfico resultante foi publicado em uma plataforma internacional de fotojornalismo e alcançou ampla repercussão durante semanas. As imagens capturavam o interior da mata com um rigor técnico raro. A textura do musgo, as raízes emergindo da lava como dedos escurecidos, a qualidade específica da luz filtrada pelo dossel. Em uma das fotografias, registrada às 14h17 do segundo dia, a cerca de 3,2 km da borda leste, é possível identificar ao fundo, entre as árvores, a uma distância estimada de 40 a 60 metros do ponto onde Mori estava posicionado, uma figura de contorno vertical e humano, que nenhum dos 2 homens presentes afirma ter notado durante o registro. A figura não aparece em nenhuma outra imagem da série, mesmo Mori tendo feito 17 fotografias daquela mesma área ao longo de 30 minutos. Surge apenas naquela. Mori emitiu declaração pública por escrito, enviada à plataforma e posteriormente reproduzida em 17 veículos diferentes, afirmando categoricamente que nenhuma imagem do ensaio passou por qualquer manipulação digital. O guia que o acompanhava encerrou sua participação no projeto imediatamente após a publicação
e nunca comentou nada sobre aquela fotografia específica, nem sobre qualquer outro aspecto dos 3 dias que passaram juntos na floresta. Uma guia local que conduziu visitantes pelas trilhas oficiais de Aokigahara por anos, conhecendo cada detalhe das rotas permitidas e tendo entrado na floresta centenas de vezes ao longo da carreira, concedeu uma entrevista ao jornal regional Yamanashi Nichinichi Shimbun em março de 2015. Tinha 62 anos na época e já havia se aposentado da função 2 anos antes. O jornalista responsável, Takeshi Ogawa, publicou a conversa na íntegra, incluindo pausas e silêncios, marcados no texto entre colchetes com a duração exata em segundos. A entrevista durou 48 minutos. A guia descreveu sua trajetória com firmeza e clareza, até o momento em que Ogawa perguntou sobre o interior da floresta, além das trilhas que ela costumava percorrer com grupos. Ali, ela parou. Permaneceu em silêncio por 11 segundos, conforme indicado no texto. E então disse que existiam 2 tipos de silêncio dentro de Aokigahara. Um, próximo às trilhas oficiais, onde a passagem constante de pessoas deixava no ar algo que ela chamava de memória, uma qualidade que tornava aquele silêncio apenas silêncio, pesado, mas reconhecível. E outro, encontrado ao se avançar além dos pontos normalmente cobertos pelas equipes de busca, que ela chamava simplesmente de o outro silêncio, sem qualquer adjetivo adicional. Ogawa pediu mais detalhes sobre essa diferença. Ela ficou calada por 23 segundos, a pausa mais longa registrada em toda a entrevista publicada. Então afirmou que o outro silêncio não era ausência de som, era presença de atenção, como se a floresta soubesse de sua presença e estivesse naquele instante decidindo o que fazer a respeito. Ogawa perguntou se ela mesma havia sentido isso. Ela confirmou que sim. Perguntou em qual ocasião. Ela contou que fora uma única vez, durante uma busca muitos anos antes, quando avançara mais do que deveria, e que voltara porque decidira voltar antes que a floresta decidisse por ela. Ogawa perguntou o que isso significava exatamente. Ela respondeu que aquilo era tudo o que poderia dizer sobre o tema. E a entrevista terminou ali. Ela nunca mais concedeu qualquer declaração sobre Aokigahara, e tentativas posteriores de outros jornalistas para contatá-la não obtiveram resposta. Pesquisadores de psicologia ambiental, que estudaram o fenômeno de Aokigahara sob uma perspectiva clínica, desenvolveram, ao longo dos anos 90 e 2000, uma teoria batizada de amplificação contextual. A hipótese sustenta que certos ambientes físicos, pela combinação específica de fatores sensoriais, ausência de som, temperatura constante, falta de referências visuais de horizonte, variações sutis de luz, criam condições capazes de amplificar estados emocionais pré-existentes a um grau que ambientes convencionais não produzem. Em outras palavras, a Aokigahara não cria estados emocionais novos, mas expande os que já existem além do que a pessoa consegue gerenciar. A teoria é coerente, bem fundamentada em termos de mecanismos neurológicos conhecidos, e explica boa parte do que ocorre com determinadas pessoas dentro da floresta. Mas os próprios pesquisadores reconhecem, em publicações especializadas, que ela não dá conta dos casos de indivíduos que entraram em estado emocional estável, com propósito claro de travessia ou mapeamento, sem qualquer histórico de vulnerabilidade psicológica documentada. E ainda assim, desapareceram exatamente como qualquer outra pessoa. Esses casos existem nos registros. Não representam a maioria, mas existem. E a teoria da amplificação contextual simplesmente não tem resposta para eles. Em 2009, o governo japonês instalou câmeras de monitoramento nas 3 entradas principais de Aokigahara, parte de um programa mais amplo voltado a áreas consideradas de risco.
As câmeras registram todos os visitantes que entram pela borda vigiada. Os dados são cruzados com registros de saída para identificar pessoas que entram e não saem dentro de um intervalo considerado razoável. O sistema funciona e já gerou alertas que resultaram em intervenções bem-sucedidas. Mas as próprias autoridades responsáveis reconhecem que as câmeras cobrem menos de 40% de toda a borda da floresta. Os outros 60% da periferia permanecem sem qualquer monitoramento. E qualquer pessoa com conhecimento minimamente aprofundado da geografia local sabe que justamente nessas entradas sem câmera é onde começam as trilhas não oficiais. Aokigahara não é o tipo de lugar que entrega respostas. É o tipo de lugar que reformula as perguntas de um jeito que não se desfaz depois que elas são feitas na direção certa. O solo vulcânico, que confunde qualquer instrumento de navegação de forma distinta em cada metro quadrado. O silêncio que carrega peso e temperatura próprios, dividido em tipos que só quem foi fundo o suficiente consegue distinguir. Os números que deixaram de ser divulgados exatamente no momento em que começaram a crescer mais rápido do que qualquer tendência anterior sugeria. Os pertences organizados com cuidado deliberado em clareiras, que ninguém escolheu por acaso. As fitas que nenhuma equipe amarrou nos padrões em que foram encontradas. A figura na fotografia de Kenji Mori que 2 homens treinados não perceberam enquanto estavam a poucos metros dela. E a guia de 62 anos, que entrara naquela floresta centenas de vezes, que conhecia cada curva de cada trilha oficial, que passara décadas ali e que um dia foi além do que deveria. Voltou porque decidiu voltar antes que a floresta decidisse por ela. Sabia exatamente o que aquilo significava e escolheu jamais explicar, porque algumas explicações, uma vez ditas em voz alta diante de um gravador, sob luz elétrica, deixam de ser apenas palavras e passam a ser algo que se carrega para casa. Quem entra em Aokigahara hoje encontra placas instaladas na borda da floresta, em japonês e em inglês. Dizem que a vida é preciosa, que existem pessoas dispostas a ajudar, que há números de telefone disponíveis. As placas são sinceras, são bem intencionadas e permanecem completamente silenciosas sobre tudo que existe além delas, sobre o que espera depois dos primeiros 500 metros, sobre o que se transforma no ar depois dos 20 minutos iniciais, sobre o tipo específico de silêncio que aquela guia aposentada encontrou uma única vez e jamais quis voltar a procurar. Porque existem coisas que uma placa oficial de governo moderno simplesmente não consegue registrar sem deixar de ser uma placa oficial. E Aokigahara parece existir exatamente nesse intervalo, entre o que pode ser escrito e o que só pode ser compreendido depois que já se está lá dentro.